Muito bem, vamos iniciar nossa aula de RLM, Raciocínio Lógico e Matemático, aí, focado no CFS da PMESP. Prova aí já próxima para sair o edital. Vamos ver aí, vamos destrinchar, né, todo o conteúdo de RLM. Então vem comigo, vamos lá, já passar para o próximo slide. Na tela, o que eu tenho aqui? Ó? Raciocínio lógico. Entenda que as proposições, não confunda essa palavra com o português lá de preposições, né? Aqui eu chamo de proposições. O que seria isso? São os tijolos. Então, o tijolo, em uma construção, ele precisa de uma massa, ele precisa de ser colado, né? E essa cola, ela vai ser os nossos conectivos, que iremos ver aí durante a nossa aula. Então, vamos lá. Ó. Proposições, né? O primeiro passo é saber identificar o que é uma proposição. Definição, vem comigo. Uma proposição é qualquer sentença declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Então, nem tudo eu posso classificar como falso ou verdadeiro, beleza? Somente as proposições. Então, tem coisa que não é proposição. Pode vir na prova e aí você classifica lá, né? Não é proposição. Eu não posso nem definir como falso ou verdadeiro. Então, ela não pode ser as duas coisas. Então, a proposição, ou ela é falsa, ou é verdadeiro, ou nem é proposição. Aqui embaixo, eu tenho aqui os exemplos de proposição. Vamos lá? O Brasil fica na América do Sul. Beleza, olha lá. Valor verdadeiro. Né? A capital da Argentina é Montevidéu. Pô, né? Falso. Né? Falso. E ali, 2 mais 2 é 4, como valor verdadeiro. Então, aqui eu tenho exemplos de proposições. Próxima tela. E o que não são proposições? Vamos dizer assim, são frases ou sentenças onde você vai observar lá ponto de exclamação, ponto de interrogação, algo que eu não consigo definir como falso ou verdadeiro. Então, isso daí você já mata. Nem é proposição, você nem vai avançar nas tabelas. Então, ali, ó, pergunta, que horas são? Bom, sentença interrogativa, não é proposição. Faça seu dever de casa, tá vendo? Frases imperativas, faça, realize, compra, né? Olha lá, sentença imperativa. Também nós não definimos como preposições. Que filme excelente! Interrogação ou exclamação. Também não é proposição. E ali, ó, x mais 1 é 3. Entenda que, professor, mas ali o x pode ser um 2, né? Só que, e se não for 2? E se for um 3? Então, o x ali é uma sentença aberta, né? O valor de x não está definido. Então, eu não consigo definir aí como uma proposição. Vamos lá, avançando. E aí eu tenho os conectivos lógicos. Lembra? As proposições são os tijolos, são as frases, e aí elas são conectadas. Por isso que eu digo conectivos. Seria ali a argamassa, né? Então, onde eu vou fazer a junção das minhas proposições. E os conectivos, né? Iremos ver. E, lembra? Do ou, se então, né? Se somente se. E aí você usa símbolos, né? Você tem símbolos. Então vem comigo, ó. Os conectivos são palavras ou símbolos que usamos para unir proposições simples e criar proposições compostas. Então, quando eu tenho duas proposições, cada uma ela é simples. A partir do momento que elas se unem com um conectivo, elas passam a ser aí uma proposição composta. Então, cada um tem uma regra específica de funcionamento. Então, eu tenho que entender, né, quais são essas regras em cada tabela. Então, vamos usar a proposição P e Q como exemplos. Vamos lá. P é uma proposição. Eu estudo para o concurso. E Q, eu sou aprovado. Então, o P e o Q são letras que, no raciocínio lógico, você substitui por uma frase. No caso, uma proposição. Quando você unir essas duas frases, unir essas duas proposições, você está pegando e transformando algo em simples, proposições simples, unindo elas, elas passam a ser uma proposição composta. Então, até aqui é apenas um conceito, né? Então, toda vez que você vê lá P e Q, dentro daquele P vai ter alguma coisa, vai ter uma frase, vai ter uma proposição. E dentro do Q também, né? Então, eu sou aprovado ali
ele usou o que. Vamos avançar, vamos avançar. Então, aqui na sequência, eu tenho aqui todos os meus conectivos. Eu tenho todos os conectivos. Então, vamos lá. Conectivo, negação. Então, deixa eu pegar aqui Vamos pegar aqui a nossa caneta, né? Vamos lá. Negação. Pô, você vai negar, bem tranquilo. O símbolo ou é o tio, né? Ou é esse risquinho aqui, ó, que você tem, ó. É o tio ou aquele risquinho. A leitura é não. Então, por exemplo, se você observar aqui, ó, um tiozinho na frente e um P, você vai olhar, né? Você vai olhar como nega P. Lembra? Lá o P, eu estudo para concurso. Tiozinho P, então nega P, eu não estudo para concurso. Bem tranquilo, né? Suponha que o P seja eu viajo. Negando isso daí, eu não viajo. Depois, primeira conjunção, vamos lá, ó. Primeira, né, vamos dizer assim, primeira massa, né, para unir as proposições. O símbolo é esse chapeuzinho aqui, que no português seria nosso circunflexo. Você vai interpretar esse circunflexo falando a letra E, então ele é a letra E, certo? E o nome dele é conjunção, pô. Olha lá, conjunção. Então, quando eu falo em conjunção, eu estou colocando um E no meio entre o P e Q. Foi o que ele fez aqui, ó. Olha lá, não tá P, chapeuzinho Q, ao E aqui, ó. Olha lá. Então, eu estou pegando eu estudo, que é a minha proposição P. Eu estou pegando eu estudo, que é a minha proposição P. E sou aprovado é a minha proposição Q. Então, eu estudo e sou aprovado. Próxima tabela, né? Próxima regra é a nossa disjunção. Pô, disjunção é uma coisa ou outra, então é o ou. Então, o nosso ou, o símbolo é esse Vzinho aqui, ó. Então, lembra do Vzinho, beleza? Ou, para ficar tranquilo, né? Usa assim, ou. O ou não tem o U do ou, U. Pô, então, U, a boquinha para cima, então nosso Vzinho aqui é para cima aí. Então, o Vzinho para baixo, E, Vzinho para cima, ou. Então, U, a pontinha aí da abertura é para cima, então o V também é para cima. Beleza? Só uma mnemônica. Então, aqui eu tenho o ou. Então, entenda aqui, ó. Olha lá, P, Vzinho Q, né? Então, P ou Q. Olha lá, ele trocou, né? Não é mais E, é ou. Ó. Eu estudo ou sou aprovado. Essa é a leitura. Essa é a leitura desse Vzinho aí. Na sequência, cai bastante nas provas o condicional, e aí o símbolo é a flecha que aponta para a direita. Tudo bem? Essa flechinha você vai ler como se então. Se então, né? Aqui estamos, né? Para muitos que já conhecem lógica, né? O se então, a gente vai ver, né? Regra da Vera Fischer, né? Isso é falso quando tem o VF. Mas calma lá, vamos lá. Então aqui eu tenho, ó, olha lá, P, flechinha aqui, flechinha apontando para a direita. E aí, como que eu leio isso, né? Se eu estudo, então, olha lá. Se eu estudo, então sou aprovado. Se eu durmo, então descanso. Tá vendo? Se, então, vai ter ali a flechinha apontando para a direita. Próximo aqui é a bicondicional. Bi, 2. Então, a flechinha tem duas pontas. Né? Ela é também lida como equivalência lógica. Né? Então, vamos lá. A bicondicional você vai ler como se e somente se. Né? Se e somente se. Confesso que esta aqui cai bem menos em concurso. É difícil de ver questões aí, porém, né, é possível. Então, lá, sem somente ser, eu tenho aqui as flechas apontando para ambos os lados. Ó. Então, P, flechinha para duas pontas Q. E aí você lê, né? Eu estudo se e somente se for aprovado. Então, entenda que começamos usando o P e o Q como eu estudo e o Q eu sou aprovado. E aí, fomos mudando as nossas, vamos dizer, os nossos símbolos
E para cada símbolo desse tem um nome, né? Conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. E também aqui faltou, vou só escrever também aqui, ó, faltou a chamada disjunção exclusiva. Então coloca aí, ó. Disjunção. Então eu tenho a disjunção, que é aquele ou, e também eu tenho a disjunção exclusiva. Como é que é isso? Como é que é isso? Exclusiva. Nada mais é que o símbolo do Vzinho também, só que o diferencial dele tem o risquinho embaixo, ó. O risquinho dele aqui fica embaixo do V. Então, tem o Vzinho, risquinho embaixo, disjunção exclusiva. E aí, é o famoso ou, né? 3 pontinho, ou. Vai aparecer assim, ó. P, Vzinho com risquinho embaixo, Q. E aí, como que ficaria? Né? Se P eu leio como eu estudo, e o Q eu leio como se for aprovado. O ou eu vou ler como ou estudo ou sou aprovado. Entenda lá. Ou estudo ou sou aprovado. Então aqui, ó, está os nossos cinco conectivos. Lembrando, conectivos vai pegar cada proposição, P e Q, e ligar uma na outra. Essa ligação é feita através desses símbolos aqui, onde eu tenho o circunflexo, que é o E, o Vzinho, que é o OU, a flecha apontando para a direita, sem somente C, a flechinha com as duas pontas, a bicondicional, e a minha flecha, o meu V, com o risquinho embaixo, ele é a minha disjunção exclusiva. Então, isso daqui, calma, não precisa decorar isso daqui. Com o passar das aulas, automaticamente você já vai entendendo e se familiarizando aí com essa simbologia, beleza? Vamos avançar. Próximo slide. Tabela verdade, a ferramenta de análise. Então, vamos lá. As tabelas, então se eu tenho 5 conectivos, eu vou ter 5 tabelas. Vamos aí interpretar as tabelas. Não é para decorar a tabela, é para você entender, interpretar. Vamos lá. A tabela verdade é a nossa ferramenta para descobrir o valor lógico de uma proposição composta. Tá lembrando? Então, se eu tenho P e Q, uno eles passam a ser compostos. Tá P sozinho e Q sozinho, proposição simples, não dá para, né? Só dá para analisar se ela é ou não proposição, se eu posso ou não falar que ela é falsa ou verdadeira. Então, lá, com base nos valores das proposições simples, vamos lá para as regras fundamentais. Só retomando, né? A negação, vamos retomar aqui, ó. Você vai olhar e lembrar que é esse tiozinho aqui, né, no português, né? E aí inverte o valor lógico. Então, bem tranquilo, né? Se P é verdadeiro, o nega P passa a ser falso, né? Mesma coisa aqui, ó. Se P é falso, nega falso é verdadeiro. Então, se algo é verdadeiro, nega ele, passa a ser falso. E o contrário, se algo é falso, nega ele, passa a ser verdadeiro. É isso que você tem que entender. Vamos avançar. Conjunção E. Conjunção E. Calma. Esta é a tabela, na tela. Não memoriza a tabela. Calma. Entenda o conceito, né? Vamos lá. Então, pense na exigência de um combo, né? Então, para ganhar o prêmio, você precisa, sei lá, de CPF e RG. Se falta um, já não funciona. Aqui é um exemplo que ele está dando aí, mas eu quero que você entenda o seguinte, né? O E, ele tem uma particularidade, ele tem lá o fundamento dele, né? Olha só, aqui eu tenho a minha tabela, né? Então, P e Q, você só vai em... Vamos só entender como é que é montada a tabela, né? Essa ideia de montar a tabela, ela é padrão para todas as conjunções. Então, como assim padrão? Eu tenho isso daqui, ó. Olha que bacana. Ela vai sempre começar, tá vendo aqui, ó? Eu mando 2V e na sequência eu mando 2F, ó, VV e depois 2F. Na coluna do P. Na coluna do Q, eu vou alternando, olha lá, V, F, V, F. Para quê? Para que eu possa analisar as possibilidades.
Então, observe o seguinte, ó, olha aqui na tabela do P e Q, tá vendo aqui? Aqui está a minha resposta, né? Aqui está a minha resposta, olha lá. Então, o que significa isso? Né? Vou puxar com as flechas aqui, ó. O que significa isso? Olha lá. Que o meu... Quando eu pego V, e aqui também tem V de verdadeiro, a minha resposta vai ser algo verdadeiro também, na tabela do E. Observe o seguinte, as demais aqui, ó, todas são falsas. Então, qual que é a minha conclusão? Bem tranquilo. Para que eu possa ter algo verdadeiro, então só vai ser verdade, se as minhas duas proposições, P e Q, foram verdadeiras. Olha lá. Fora isso, tudo é falso. Como assim? Pô, então, V com F, olha lá, V com F, não é 2V, então F. E o contrário, também, F com V, falso. E também F com F, também é falso. Então, entenda, escreva aí, ó, a tabela do E só é falso quando as duas proposições forem falsas, que é o que está aqui, né? Que é o que está aqui, ó. Este é o néctar, vou até destacar em azul aqui, ó lá. Olha lá, vai ficar muito escuro. Deixa eu jogar aqui um amarelo mesmo, olha lá. Olha lá. Só vai ser V se as minhas duas forem V. Então, aqui está a tabela do E. Bem tranquilo? Vamos avançar, vamos lá. Próximo slide. E a disjunção, pô, é o OU. Lembra do OU? Ou U para cima, o meu V, boquinha também aberta para cima. Não confunda aqui a simbologia lá. O OU. Então, vamos lá. Dica, né? Vamos ver o que ele fala para nós aqui, né? Pense em uma escolha. Para se inscrever, você precisa de CPF ou RG. Se tiver pelo menos um, já é suficiente. Aqui é um exemplo. Né? Aqui é um exemplo. E aí, o que eu tenho aqui? O OU. O que você consegue interpretar das respostas? Olha lá. Aqui está a resposta, P o quê? P o quê? E aí, o que eu tenho? Aqui no final, olha lá, aqui no final, tá vendo? Eu só vou ter false, essa é a interpretação. Eu só vou ter false no ou quando as minhas duas proposições forem falsas. Calma aí, tá? A partir do momento que iremos fazer exercícios, vai começar a dar mais sentido. Por quê? Ó, o ou só vai ser falso quando as minhas duas proposições forem falsas. Então, quer dizer o seguinte, basta que uma delas seja verdadeira para que a minha sentença torne-se verdadeira. Então, entenda, memorize, né? Compreenda esta ideia aqui de proposição, onde eu tenho falso e falso, ela é falsa. No ou, tá? Então, no E, lembrando, tabela anterior, E só vai ser verdadeiro se as minhas duas forem verdadeiras. E no OU, só vai ser falso se as minhas duas proposições forem falsas. Do demais, tudo, olha lá, tudo aí verdadeiro. Né? Basta que eu tenha ali, ó, uma verdadeira ou as duas, olha lá, uma verdadeira, uma falsa, ou uma falsa, outra verdadeira, para que eu tenha aí a sentença como verdadeira. As duas falsas, sentença falsa. Esta é aí a tabela do U, beleza? Vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente continua e trabalhamos aí com a tabela do C, então. Beleza? Grande abraço, até a nossa próxima aula.